O Brasil é um país onde os absurdos sempre se tornam banalidades corriqueiras. Esses absurdos passam a maior parte do tempo esquecidos e apenas ocasionalmente reaparecem no fórum da discussão pública para assombrar a consciência nacional. Geralmente é necessário um episódio de crueldade extrema para que isso aconteça. Esse é o caso da questão da maioridade penal no Brasil, que pode ser resumida da seguinte forma. Aos 16 anos, o Estado olha para um adolescente e diz que ele já tem discernimento. Já tem discernimento para votar e para trabalhar 8 horas por dia com carteira assinada? Já tem discernimento para casar e para consentir com certos procedimentos médicos? Já tem discernimento até para ser sócio de uma empresa. Nesses casos, o Estado diz: ele já entende o suficiente sobre a vida, sobre a sociedade e sobre ele mesmo para tomar cada uma dessas decisões. No entanto, todo esse discernimento desaparece quando se trata da capacidade de fazer mal a alguém, de roubar, torturar, sequestrar ou matar. Nesses casos, o discernimento do jovem só começa no dia do aniversário de 18 anos. Eu estava fazendo um plantão e a gente sempre começa com a qualificação, né? Só para confirmar como é o seu nome, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento. Aí o sujeito falou. Eu olhei assim, ué, mas você já tem 18 anos. Ele deu uma risadinha e disse: eu fui preso às 11h30 da noite. Então, assim, é inimputável por meia hora, né? E era assalto, né? Ele apontou uma arma para alguém. Isso é completamente arbitrário e é totalmente defasado. Por quê? Porque a regra de que o menor de 18 anos não pode responder a um processo criminal, ela tem como fundamento a ideia da inimputabilidade, ou seja, ele não pode ser responsabilizado penalmente porque ele não tem ainda o desenvolvimento mental suficiente para entender que aquilo que ele fez é errado. Ele ainda não amadureceu o suficiente. Isso só vai acontecer quando ele tiver 18 anos. Ora, pelo amor de Deus, a legislação brasileira admite que um adolescente de 16 anos já tem desenvolvimento mental suficiente para ser eleitor. E as pessoas que falam assim, professor, a maioridade penal tem que ser reduzida no caso de crimes graves, eles jogam logo, imediatamente, o segundo argumento. Professor, se o menino com 16 anos já pode decidir o futuro do país, ele pode decidir seu futuro também. O menor de 16 anos já é maduro o suficiente para decidir isso, mas ainda não amadureceu para saber que matar é errado? Que roubar é errado? Que estuprar é errado? Isso não faz nenhum sentido. Talvez isso fizesse algum sentido em 1940, quando o Código Penal entrou em vigor. Em 2026, isso é uma coisa completamente desvinculada da realidade. Não importa se foi um furto de celular ou um homicídio qualificado, planejado, executado com frieza, deixando para trás uma família sem pai, uma mãe sem filho ou uma cadeira vazia na mesa de jantar. O limite para a punição é o mesmo: 3 anos de internação e medidas socioeducativas, que na verdade geralmente são apenas alguns meses, dependendo da avaliação do juiz e do resultado das avaliações semestrais. Isso, no caso em que as condições do mundo real não tornam até esse breve encarceramento uma impossibilidade. Eles ficam em medida socioeducativa por, no máximo, 3 anos, e esse rapaz ficou 1 ano e 10 meses. Ele passou num vestibulinho da ETEC, do Belenzinho, ele voltou lá para o bairro, e para ele poder assistir às aulas tinha que um carro da Fundação Casa com 2 seguranças, e aí a Fundação Casa não tinha funcionário suficiente, então deixou ele sair. Aqui no Rio, a média de internação, o tempo médio de internação do menor que mata num assalto, do latrocida, é de 9 meses. Ele mata no carnaval para assaltar e no Natal ele já está em casa. Do homicida, do menor que mata sem ser num contexto de assalto,
é de 8 meses. O assaltante, puro e simples, muito menos do que isso. Estamos falando de 2, 3 meses de internação. Senhor governador Tarcísio, tem como? Então existe uma certa política de desencarceramento. Se parte de um argumento falacioso que a gente precisa evitar a indústria do crime, ou seja, que tanto a entidade socioeducativa ou o presídio iam ser, ao fim e ao cabo, escolas do crime, isso é falso. A gente pega aqui pelos números da Fundação Casa Antiga FEBEM. O número de jovens internados é cada vez menor. Isso por decisão do judiciário, opção do judiciário. O juiz diz, determino a internação, ponto. Não estabelece um prazo. O menor vai ser internado. Vem a lei do SINASE e diz, uma vez internado esse menor infrator, o juiz, no prazo máximo de 6 meses, pode ser antes, no máximo em 6 meses tem que rever essa decisão de internar o menor. Tem que decidir se mantém o menor internado ou solta. E ele vai rever essa decisão com base em quê? Diz a lei, não pode ter por base a gravidade da infração cometida pelo menor. Não pode. Não pode ter como parâmetro o número de infrações que esse menor já cometeu, os antecedentes. Não pode levar isso em conta, se já é o 5º assalto, o 3º latrocínio, o 8º homicídio, não pode levar isso em conta. Se não pode levar em conta a gravidade do delito, nem o número de delitos que esse menor já cometeu, ele vai levar em conta o quê? Vai levar em conta o relatório da assistente social. Como é que é o relatório da assistente social? A assistente social vai lá no local em que o menor está internado e diz, meu filho, você está arrependido do que você fez? Ah, moça, estou muito arrependido. E ela anota, mostrou-se arrependido da infração cometida. Aí entrega para o juiz e diz, está arrependido? Já pode ir para a rua. O juiz não renova a medida de internação. E isso cria um tremendo problema para nós, porque a gente vai ter esse jovem amanhã na rua praticando outro crime, e esses crimes vão escalando, eles vão ficando cada vez mais graves. Aquele jovem que roubou o celular hoje, ele vai estar cometendo um homicídio amanhã, ele vai estar cometendo um latrocínio amanhã. Ele vai estar com uma arma na mão, sem a menor destreza para operar aquele armamento, ele vai, por nada, por um motivo fútil, ele vai atirar numa pessoa. O maior motor da crise de segurança pública do Brasil, e aqui eu estou falando de maior, e estou falando principalmente de menor infrator, porque não há impunidade maior do que a dos menores infratores, que são provavelmente os criminosos mais violentos. Eu tenho mais medo de ser assaltado por um adolescente do que por um assaltante maior de idade. Eles sabem que não tem quase nada a perder. O sistema não distingue entre diferentes casos com diferentes níveis de gravidade ou requintes de crueldade, ferindo um dos principais pilares do direito, o da proporcionalidade. E assim, o entendimento jurídico frio, baseado em abstrações, acaba servindo para esconder histórias trágicas de ausência e dor. Tudo o que nós mostramos neste vídeo é apenas a superfície de um problema estrutural. O debate sobre a maioridade penal está longe de acabar. Aqui no Brasil, para menores de 18 anos, a pena máxima é de 3 anos, não importa o crime. Furto de celular, homicídio brutal, o máximo é sempre 3 anos de internação. E pode sair bem antes disso, dependendo do comportamento. As facções criminosas já entenderam esse cálculo faz tempo. Para o crime organizado, recrutar menores é simplesmente mais barato, porque a lei garante a impunidade. É uma estratégia calculada. E é esse sistema que explicamos em detalhes na nova produção original da Brasil Paralelo. Impunidade, as consequências da lei da maioridade penal no Brasil. Mas atenção, este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube
é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.